Então, boa noite, boa noite. Eu estou Michel Silva aqui na área. Seja muito bem-vindo ou sejam bem-vindos a mais uma mentoria. São 19 horas e 16 minutos. Vou guardar mais alguns minutinhos, o povo entrar aí e nós vamos para mais uma mentoria hoje. Compartilha aqui. Já me diz aí se você no chat, vou dar uma boa noite aqui no chat, se você está me ouvindo, está me enxergando direitinho. Boa noite e tá conseguindo ver a apostila. Fala para mim, dá um ok, dá um boa noite. Mentoria de hoje, o tema é: você é psicanalista e terapeuta? Essa mentoria é para você. Me formei e achei que já era psicanalista. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para o povo entrar. Daqui uns minutinhos nós vamos estar começando a nossa mentoria de hoje. Me formei e achei que já era psicanalista. É a mentoria de hoje. Me formei e achei que já era psicanalista. Vamos junto para mais uma mentoria. Vamos juntos. Vamos que vamos. Cadê o povão chat? Tá me vendo aí? Boa noite, o áudio tá bom? É, está vendo, vendo a apostila? Vamos lá, boa noite. Já está conosco aí, ó. Hum, hum, hum. Já vamos começar, tá, gente? Minutos, só mais alguns minutinhos. Ó, tá aí, ó. Camila Soares, Clécio, doutora Camila Soares, doutor Clécio, Prince. Prince é quem? Roberta Bom. Roberta Bom, eu conheço uma família, família Bom, lá de Santo Antônio de Padres, distrito de Monte Alegre. Família Bom, Roberto Bom. Nossa, um povo lá bom. Um povo bom. E ela também tem sobrenome. Do meu Roberta esposo. Bom. Oi? É a família do meu esposo. São de lá É? mesmo. Então, minha esposa nasceu lá, o pai dela era o pastor Jonatas, entendeu? A minha esposa nasceu lá em Monte Alegre. Eu estive lá em janeiro. Há 20 anos eu convivo com Monte Alegre. Há 20 anos eu convivo com Monte Alegre. Uma família boa lá, família bom. Vou compartilhar a apostila de novo e nós vamos dar início à nossa mentoria. Qualquer dúvida, tá, gente? Manda uma mensagem aí pelo chat ou levanta a mão se quiser falar. Fica tranquilo, essa mentoria de sexta-feira é nossa, tá? É para nós mesmo. E o intuito dessa mentoria é trazer esclarecimento, conhecimento, trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras, nós temos uma agenda aí que é liberada às sextas-feiras, uma agenda liberada das mentorias de sexta, das aulas de sábado. Então vamos para lá, vamos lá, vamos que vamos. Me formei e achei que já era psicanalista. Essa mentoria surgiu de algumas dificuldades que eu vejo por aí, por onde eu ando. Hoje a Sociedade Psicanaliticamente Renovada vai completar 5 anos agora. Já tenho mais de 10 anos como psicanalista, mas como sociedade nós vamos completar 5 anos agora, em esse ano 2026, novembro. Setembro, na verdade, em sempre comemora em novembro. Completamos aí 5 anos de sociedade, nós completamos. E nós já formamos mais de 5.000 pessoas. Filiados hoje, acho que nós temos uns 200 filiados, né? Que diariamente nós estamos aí mentorando, dando ajuda. Boa noite, você do YouTube, tá? Então, nós estamos sempre aqui ajudando. Então, eu ando muito, eu visito alguns consultórios, visito alguns psicanalistas,
fazemos mentorias, ajudamos, e nós temos visto, vendo, ouvindo, muitas coisas que estão acontecendo com a psicanálise, né? Uma banalização. Algumas pessoas entram na psicanálise pensando uma coisa, daqui a pouco percebe que é outra. Algumas pessoas, infelizmente, não gostam de estudar como realmente a psicanálise precisa ser estudada, né? Pessoas, elas querem tudo hoje. Vivemos na sociedade hoje líquida, né? A pessoa quer tudo muito rápido, fast food, tudo muito rápido. E ser psicanalista não é isso. Então, essa mentoria surgiu, eu escrevi essa apostila com todo o meu coração para ajudar de verdade a mim primeiro, porque eu sempre falo, se a psicanálise não passar por você primeiro, ela não é psicanálise. Se a psicanálise não tratar seus traumas, seus transtornos, seus bloqueios, como tratou os meus e trata até hoje, isso não é psicanálise. Primeiro, a psicanálise tem que passar pro próprio psicanalista, para você sentir o que é psicanálise. Então, ao escrever essa apostila, eu já estou escrevendo essa apostila já tem um tempo, mas com muito carinho, com muito respeito, para alertar, para trazer conhecimento, para trazer esclarecimento, o que é se formar em psicanálise, o que é ser um psicanalista, os erros, e vamos que vamos, tá? Apresentação. Esta mentoria nasce de uma realidade que, embora muitas vezes silenciosa, é extremamente comum dentro desse universo da formação terapêutica a confusão. Essa é a confusão entre concluir um curso e se tornar de fato um psicanalista. Então, por onde eu ando, por onde eu vejo, a internet é tantas coisas. Estou vendo na internet esses dias, toda hora eles começaram, tem uns 15 dias. Promoção, formação completa em psicanálise. Torne-se um psicanalista por R$ 259 apenas. Você tem apostilas, você tem aulas online, você tem um PDF. Se forme em 12 semanas. Se torne uma autoridade e comece a ganhar dinheiro. Então, essa mentoria surge disso, a confusão entre concluir um curso e tornar-se, de fato, um psicanalista. Então, ao longo da minha trajetória, formando profissionais e acompanhando terapeutas e psicanalistas em desenvolvimento clínico, percebi algo recorrente. Muitos concluem uma formação, recebem um certificado e passam a acreditar que ali se encerra o processo de preparação. Aqui começa uma grande confusão, aqui começa uma grande libertação para quem entender, para quem tiver atento para entender essa mentoria de hoje e para quem precisar. Então, recebeu o certificado, a pessoa passa a acreditar que ele encerrou o processo. Ela não precisa mais de uma mentoria, ela não precisa mais de uma supervisão, ela não precisa mais estar com ninguém, ela é suficiente, ela consegue sozinha. Só que na psicanálise, a formação verdadeira começa extremamente onde muitos acreditam que termina. Professor Michel, doutor Michel, não sei, Michel, como você queira chamar. Quando começa a minha trajetória como psicanalista? Comece exatamente quando você pensa que terminou, através da formação, através do seu certificado. Então, a psicanálise não é apenas um conjunto de conceitos teóricos. A psicanálise não é apenas um conjunto de conceitos teóricos. A psicanálise não é uma receita de bolo. Coloca 3 ovos, 1 litro de leite, uma pitada de sal, de açúcar, manteiga, tal, bate tudo, bota no forno por 30 minutos. Psicanálise não é isso. A psicanálise é tampouco um título que se adquire no final do curso. Ah, terminei o curso, eu sou psicanalista. Isso não é psicanálise, isso não é ser psicanalista. Ela é, antes de tudo, uma construção profunda da posição do analista. Se formei. É por isso que, quando eu fui colocar o título dessa mentoria, me formei, achei que já era psicanalista. Porque antes você se formou, mas antes de tudo isso, a psicanálise é a construção da posição do analista. Você se formou, você ainda não é psicanalista. Se formar é uma coisa, a maioria se forma com êxito. Deixa eu ver aqui o chat.
A psicanálise pode dizer que nada sei após o término. Muito bom, muito bom. Então preste atenção. Passou pelo processo terapêutico, passou pelo tripé freudiano, passou pelo tripé de formação, teoria bem feita. Poxa, mas não é uma teoria que as pessoas estão falando. Ah, 12 semanas você se forma em psicanalista e vira uma autoridade e ganha dinheiro. É mentira. É mentira. Tá? É mentira. É... Não é você pegar um certificado só apenas. Teoria, lá você faz. Aí tem alguns cursos que são blocos de aula. Exemplo, introdução à psicanálise. 4 vídeos com 5 minutos cada um. 20 minutos para introdução à psicanálise. Para falar de id, ego, superego, mecanismos de defesa, de resistência, transferência, contra-transferência. 4 vídeos. Eu comprei um curso esses dias. Eu comprei um curso. Comprei para ver. Às vezes eu tô falando demais, às vezes. Como é que as pessoas falam? Às vezes é dor de cotovelo, não sei, eu vou comprar para ver. Porque as minhas aulas, elas têm no mínimo 1 hora e meia. E eu gosto de aulas de 2 horas para poder começar a imaginar alguma coisa sobre aquele assunto, para você começar a tecer. E todas as minhas aulas, elas não têm caráter de ponto final. É uma interrogação ou uma vírgula para a pessoa continuar a sua trajetória na sua formação de psicanálise. Então, uma construção profunda na posição do analista, que envolve amadurecimento psíquico, desenvolvimento de escuta clínica, responsabilidade ética e compreensão das dinâmicas inconscientes que estruturam o sofrimento humano. Como que você vai entender a compreensão das dinâmicas inconscientes que estruturam o sofrimento humano com aulas de 5, 10, 15, 20 minutos no máximo? Não existe. Não existe. Deixa eu ver aqui o chat. Pode falar, gente. Vamos lá. Psicanalista pode dizer que não. Como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Corrigindo. Boa, é isso aí. É o pensamento. Ser psicanalista não significa apenas ocupar uma cadeira em um consultório. Repetir teorias ou escutar mecanicamente as dores de alguém. Eu tenho ouvido pessoas que se formam e não sabem nada. Eu passei por uma situação há pouco tempo que eu fui lá, a pessoa não sabe nada de psicanálise. Eu falei, não existe isso. Ela regrediu. Não existe isso. A não ser que a formação dela tenha sido muito ruim. Muito ruim. Ser psicanalista é sustentar uma posição subjetiva, ética e simbólica, diante da dor humana, compreendendo que cada palavra do paciente carrega camadas inconscientes que precisam ser escutadas, interpretadas, acolhidas com responsabilidade. É também reconhecido que a verdadeira formação psicanalítica passa pelo tríplice psicanalítico. Estudo contínuo, é teórico, mas é um estudo contínuo. Não é algumas aulas e pronto e acabou. Não é. Ó, estudo contínuo, supervisão clínica e análise pessoal. Pilares que estruturam o quê? O crescimento real do analista. Esta mentoria surge exatamente nesse ponto. No momento em que o profissional percebe que o certificado não é o destino final, mas apenas o início de uma jornada muito mais profunda. É o que eu quero falar para você nessa mentoria. Me formei, achei que já era psicanalista. Não! Quando você recebe o certificado de psicanálise, do curso de psicanálise, não é o destino final. Agora que se inicia a jornada muito mais profunda da sua vida. Agora começa o posicionamento do analista, o posicionamento do psicanalista, a personalidade, o caráter, o amor, o ser gerador de valores e autoridades em vida. O curso é uma parte, o tripé é uma parte importantíssima. Fechou aqui? Não. Agora começa. Agora que você vai ser psicanalista. Aqui o objetivo não é ensinar técnicas ou ampliar conteúdos teóricos. Nessa mentoria, não. O propósito é despertar no terapeuta a consciência da posição analítica. Volto a falar, vou falar até o final. Me formei e achei que já era psicanalista. Você se formou em psicanálise? Beleza, você é formado em psicanálise. Agora você passou pelo tripé. Teoria, análise, estágio, supervisão. Agora você vai entrar no posicionamento analítico. Agora você vai criar sua posição. Agora você vai criar
a sua autoridade, fortalecer a sua identidade clínica e ajudá-la a compreender com profundidade o que realmente significa atuar com o inconsciente humano. Mais do que uma mentoria hoje eu quero dar. Este é um chamado ao despertar o profissional e psíquico. É um convite para sair da superfície da formação e entrar na verdadeira construção do analista. Vou ler novamente. Mais do que uma mentoria, este é um chamado ao despertar profissional e psíquico seu, terapeuta e psicanalista. Um convite para sair dessa superfície agora, sair da superfície da formação e entrar na verdadeira construção. Você vai entrar na verdadeira construção do que é ser um psicanalista. Doutor Michel Silva, com carinho, mentor de psicanalistas. Vamos lá? Deixa eu beber uma água. Doutor Michel, Pode falar. doutor Michel, eu me formei em psicanálise, estou igual o Platão, sei o que nada sei. Você vê por aí muito psicanalista, tá cheio, mas Muito. o psicanalista são poucos. Tem um O na frente aí, psicanalista tem Uhum. muito. O psicanalista são poucos. É como você ir na autoescola. O cara lá, o instrutor te ensina, ó, para no sinal vermelho, mas na prática você dirigindo é outra coisa. Você pega a apostila, lê a apostila e acha que vai aplicar a apostila. Não é a apostila é para dar um caminho. É É um mais ou menos adulto. isso. É isso. Nós estamos aqui agora com 10 pessoas nessa mentoria. Só para você ter ideia. 10 pessoas. Nós temos mais de 100 filiados. Vamos para a mentoria. Tema central. Formação não é identidade. Diploma não é posição clínica. Eu já vou copiar isso aqui, eu vou botar no chat, eu quero que você copie e replique. Para a neuroplasticidade começar a agir no seu cérebro. Formação não é identidade. Diploma não é posição clínica. Copia aí, Ctrl C, Ctrl V e bota no chat. Ctrl C, Ctrl V. Vou falar aqui para você, ó. Formação não é identidade. Diploma não é posição clínica. Me formei e achei que já era psicanalista, então eu falo de novo. Formação não é identidade. Diploma não é posição clínica. Copia aí e replica aí no chat. Vamos lá? Ctrl C, Ctrl V, como de C, como de V, e vamos replicar aí. Vamos que vamos. Você se tornar psicanalista, você se torna psicanalista quando termina o curso. Você não se torna psicanalista quando termina o curso. A maioria. A maioria que eu converso, a maioria que eu falo. Às vezes eu nem me identifico como psicanalista, não me identifico como CEO do Mente Renovada, que tem sociedade, não falo nada. A pessoa, não, acabei meu curso de psicanálise, sou psicanalista. Ainda não atendeu ninguém. Não atendeu ninguém. Mas ele fala que é psicanalista. Tá? Deixa eu ver o chat aqui. Isso aí. Vamos replicar. Vamos interagir. Tá? Você não se torna psicanalista quando termina o curso. Você se torna psicanalista quando suporta a escuta, atravessa o não saber e abandona o desejo de controle. Hoje eu vou encher o chat, vou encher o chat. Tá aqui, ó. Mais uma. Quem quiser vir comigo, criar a neuroplasticidade e aprender cada vez mais, vamos lá. Se não quiser, não é obrigado. Fica à vontade, tá? Vamos lá. Você se torna psicanalista quando suporta a escuta, atravessa o não saber. Se sei, não sei, sei que nada sei. E abandona o desejo de controle. Psicanalista não controla nada. Vou falar para vocês aqui, ó. Você só se torna psicanalista quando suporta a escuta, atravessa o não saber e abandona o desejo de controle. Esse é o tema central da nossa mentoria de hoje. Primeiro capítulo: erro inicial. Já me formei, agora é só atender. Olha a definição dessa frase.
Erro inicial. Já me formei, né? Paguei, as pessoas têm umas que sempre. Já paguei todos os meus boletos, não devo nada para mente renovada. Você pega no dinheiro. Erro inicial, já me formei, agora só atender. É isso que a maioria faz. E fala e pensa. Definição: um dos primeiros e mais comuns equívocos na trajetória de muitos profissionais da área terapêutica é acreditar que a conclusão de um curso representa o início imediato de uma prática clínica madura e segura. Essa crença cria a chamada ilusão da prontidão clínica. Deixa eu ver um negócio aqui. Estava dando uma estabilidade aqui, voltou na internet, mas já voltou. Então, essa crença cria o quê? Uma chamada ilusão da prontidão. A pessoa acha que já está pronta. Quando o terapeuta ou o psicanalista acredita que já está completamente pronto, apenas porque concluiu uma formação, ele tende a desenvolver uma postura rígida, ansiosa e defensiva diante do paciente. Isso acontece quando, no fundo, existe um conflito interno. O profissional sente que precisa demonstrar segurança e domínio, mesmo quando ainda está construindo a sua escuta clínica. Na psicanálise, essa postura pode se tornar um obstáculo importante, pois o trabalho analítico não se sustenta na ideia de domínio absoluto, mas sim na capacidade de escutar, sustentar e não saber e permitir que o inconsciente se revele no tempo do sujeito. Do sujeito. Vamos lá? Impacto clínico. O que isso acontece? Qual é a placa? Deixa eu ver que apareceu de novo aqui, internet instável. Vamos ver, voltou. Impacto clínico. Quando o profissional entra na clínica acreditando que precisa mostrar que sabe, alguns efeitos começam a aparecer nas sessões terapêuticas. A pessoa se forma, vem cheia de gás, acha que já é psicanalista, ainda não entendeu que precisa criar um posicionamento analítico, um posicionamento do psicanalista. Aí ele vem e começa a querer se mostrar nas consultas. Aí começa a aparecer alguns defeitos. O primeiro, sessões repetitivas. Tem pessoas que falam assim: ah, eu fiz uma consulta, aí eu não consigo evoluir com o paciente, ele não tem mais demanda. É a mesma coisa, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque você quer mostrar o que sabe, mas você pode até mostrar o seu conteúdo, mas a estrutura, mas o posicionamento, mas a experiência analítica você ainda não tem. Então você precisa aprender que essa autoridade de consultório, essa autoridade analítica, essa autoridade de posicionamento psicanalítico vai se construir de forma gradativamente, porque senão as suas sessões serão repetitivas. O terapeuta passa a conduzir os atendimentos sempre da mesma forma, utilizando roteiros ou padrões fixos. A escuta deixa de ser singular e passa a ser mecanizada. Eu gravei uma aula no YouTube, tá lá. Meu paciente não consegue evoluir. Eu coloquei lá, tá no YouTube, @Clube Mente Renovada. Tem mais de 150 aulas lá gratuitas para vocês. Como essa que vai ficar lá gratuita para quem queira, para quem interessa, para quem não tem vaidade de estar sempre aprendendo com a mentoria. Vai estar lá no YouTube liberado. Outra coisa que acontece, interpretações apressadas. Quando eu e você queremos mostrar que sabemos, logo no início da nossa jornada psicanalítica, a gente começa a fazer interpretações apressadas. Então, existe uma pressa em interpretar o paciente para demonstrar conhecimento. Não, já matei a ansiedade, já matei a problema parental, já matei a problema com família. Quando eu falo aqui nas mentorias, eu falo nas aulas. Não, na primeira eu matei o que era.
Mas é porque eu já tenho uma caminhada, já tem um processo analítico, já tem um posicionamento, já tem uma autoridade. Acabei de falar uma autoridade. Tem mais de 150 vídeos gratuitos falando de todos os temas. A maioria dos temas atuais sobre psicanálise tá lá para vocês. Fibromialgia, burnout, depressão, ansiedade, CID-10, DSM-5, atendimento para criança, Gestalt. Eu falo de tudo lá. Para quê? Para ajudar. Não é para dizer que eu sou, porque eu não sou. Eu estou psicanalista, eu estou mentor, eu estou CEO do Mente Renovada. O eu sou é ele. Outra coisa que acontece quando nós queremos mostrar que sabemos muito, medo do silêncio. O silêncio que na psicanálise possui um valor simbólico profundo passa a ser visto como algo desconfortável. O profissional sente a necessidade de falar o tempo todo para evitar a sensação de segurança. Então, o que acontece? Ou o paciente fica em silêncio e o psicanalista quer falar o tempo todo. Ele quer evitar uma sensação de insegurança, mas o silêncio dentro do processo analítico, ele tem um valor simbólico muito profundo. Só que isso nós só vamos aprender com o tempo, gradativamente. Não adianta, não é de uma hora para outra. Vamos ver o chat. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Débora. Seja bem-vinda. Outra coisa que acontece quando você se forma e já quer mostrar que tem conhecimento, dependência de técnicas prontas. Em vez de sustentar a escuta analítica, o profissional passa a depender exclusivamente de protocolos, de métodos, técnicas padronizadas, tentando encaixar o paciente dentro de modelos previamente aprendidos. Toda aula eu te dou técnicas e tarefas, mas eu te dou técnicas e tarefas para você, dentro das que eu te entrego, para você entregar suas, criar suas. Não é para você pegar um protocolo o tempo todo, porque as pessoas virou agora moda vender métodos, vender protocolos. Isso é de internet, estratégia de gatilhos mentais, estratégia de vendas, estratégia de engajamento, psicanálise. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas lembre, quando você for tocar uma alma, você é apenas uma alma. Então, esses comportamentos não surgem por falta de capacidade, mas por insegurança natural do início da prática clínica, que precisa ser trabalhada através da supervisão, da análise e da experiência clínica gradual. Não é que você é ruim. Eu tenho uma aula no YouTube que fala: sou um psicanalista medroso. A pessoa torna-se um psicanalista medroso quando a formação dela é ruim. Aí sim. Mas quando tem uma insegurança natural do início, isso é normal. Com o tempo, você vai ter experiência com supervisão, com análise pessoal te ajudando. Experiência clínica vai ser gradualmente. Igual, tá uma andância aí, eu vou falar aqui hoje, eu vou abrir tudo. Uma andância. Pessoa, agora você vai na IA, bota lá, faz a sua foto. Eu faço também, mas não dessa maneira. Bota lá, vou dar exemplo, vou botar o meu exemplo, mas eu não faço. Psicanalista Michel Silva, especialista em TED, especialista nisso, especialista naquilo, especialista naquilo, especialista naquilo, você é especialista em tudo. Exemplo, você terminou um curso de TED, e TDAH, você tem um certificado de especialista, especialização, mas você ainda não é especialista. A experiência clínica naquela área, naquele curso novo que você terminou, ele vai vir gradativamente. Corre o risco de você pegar uma pessoa maldosa, marcar uma consulta com você e tocar no assunto, falar que tem TEA, que tem TOD ou TDAH, e você for ir na dele e ele não ter nada e ele sair te queimando. Especialista em casais, especialista nisso, especialista nisso. Tem pessoas que botam que especialista em casais, mas o casamento está destruído. Então, tem que tomar conta daquilo que se fala, porque nós somos refém do que falamos. E hoje, na era digital, nós somos refém daquilo que postamos. Essa experiência, essa especialização vai vir com o tempo. Se formou, acabou o curso, você ainda não é especialista. Você tem uma especialização, mas especialista você ainda não é. Eu preciso te falar isso. Eu preciso te explicar isso. A autoridade vem com o tempo. Autoridade clínica, autoridade no processo psicanalítico, autoridade no processo terapêutico. Não vem da noite para o dia.
Vem gradativamente. Se essa mentoria está fazendo sentido para você, diga aí, estou entendendo, está fazendo sentido. Se não estiver fazendo sentido, não precisa falar nada. Ô, boa noite, Jaqueline. Quer falar? Pode falar, fica à vontade. Pode falar, abre seu áudio aí e fala, querida. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo. Ouvindo, né, você falar, eu me recordei de o ano passado, eu estava fazendo terapia, né? Iniciei uma terapia com uma pessoa que foi indicada, né? Uhum. E foi angustiante a terapia, no sentido de Uhum. que, na época, eu ainda não estava estudando a psicanálise, foi logo no começo do ano, Uhum. mas assim, as demandas que eu tinha, quando eu começava a falar, né, a pessoa me interrompia. Olha aí. E aí ela me interrompia e ela começava a falar. Aí eu parava, olhava, falava, nossa, mas eu não consegui concluir, né? Aí eu, tá bom. Aí ela voltava de novo, pode continuar falando. Aí eu já tinha até o fio da meada, né? Aí eu voltava de novo no assunto, ela, para. Aí nisso que ela falava, ela começava a anotar. Gente, assim, foi desastroso, sabe? Então, Muito só bom. compartilhar isso com vocês. A escuta clínica ela é essencial e ela é essencial. Ela é essencial. Tem que saber ouvir. Devemos saber ouvir. É isso. Obrigada. Nada. Eu primeiro te ouvi para poder falar agora. Só que Uhum. essa escuta analítica, esse processo analítico, essa experiência de ouvir, vem com o tempo. É o que eu falei no primeiro tópico. A pessoa recém-formada, ela quer mostrar que ela sabe. Ela quer mostrar. Só que essa segurança analítica de ouvir é com o tempo. É por isso que eu estou falando. Não se denomine especialista sem você pegar experiência, porque corre o risco de você se queimar. Se você fala isso na internet para todo mundo, acabou com a carreira dela. E tem pessoas que fazem isso, tá? Vamos lá, a Valéria falou muito interessante. Nós estamos apenas no começo. Hoje eu quero abrir tudo aqui. Essa mentoria vai ficar gravada, tá? Não sei quantas horas vai dar, mas vai abrir essa mentoria, tá? Vamos lá. A verdade psicanalítica. Na psicanálise existe um princípio fundamental que muitos profissionais levam anos para compreender completamente. Eu estou tentando trazer para vocês o que eu levei anos para compreender. Porque se você tem um mentor, você pega um caminho mais curto. Se você tem um mentor, você pega uma experiência. Olha só, para compreender plenamente, a clínica começa quando o analista aceita que não sabe. Essa eu vou copiar, vamos para o chat, eu quero que você replique. Quando eu peço para replicar, eu estou usando o poder da neurociência, a neuroplasticidade, porque o cérebro tem o poder de se organizar. Então você vai ler, a clínica começa quando o analista aceita que não sabe. Copia no Ctrl+C, no Ctrl+V e replica aí no chat. Eu já estou trabalhando a neuroplasticidade em você. Tá? Vamos lá? Copia? Vamos lá. A clínica começa quando o analista aceita que não sabe. Gente, eu não sei tudo. E olha, vou falar lá, eu tenho que falar hoje. São mais de 150 anos, eu já formei mais de 5.000 pessoas. Eu dou mentoria quase todos os dias. Eu falo com milhares de pessoas todos os dias, gente. De tudo quanto é lugar que você imaginar do Brasil e fora do Brasil. Eu dou, às vezes, mentoria gratuita para pessoas que são de outras escolas de psicanálise. Professor, eu sou da escola tal, ainda fala, eu sou da escola tal, tal, é até seu concorrente. Eu falei, não tenho concorrente, não, querido, mas pode falar. Não, porque eu não entendi isso numa aula. Eu falei, na minha? Não, na sua, não, na sua eu entendo tudo. Eu falei, não, mas eu te explico, é assim. Eu dou atenção. Se tiver alguém aqui, alguém na aula, eu quero assim, entender na aula aqui, ó. Aquele que começa com analista aceita que não sabe. Tem alguém na aula aqui que já entrou em contato comigo e eu não te respondi? Me fala. Não te dei atenção, não dou uma mentoria para você. Tem alguém? Pode falar aí. Pode falar quem quiser. Ah, não, eu vejo, você não falou comigo, não me deu atenção, não falou nada. Pode falar aí se tem. Eu dou mentoria até para pessoas que não são do Mente Renovada. Sabe por quê? Porque a minha autoridade é essa. Eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Fala aí, doutora. Cadê?
Levantou a mão aqui. Minha cabeça está borbulhando hoje. Hoje é muita informação. Hoje eu estou abrindo a caixa preta da psicanálise. Me formei e já achei que era psicanalista. Vamos lá? Doutor Michel, Doutor? tu falou igual, o doutor falou igual Platão. A Ah, minha ignorância é que me leva à inteligência. é isso. A doutora Diana levantou a mão. Cadê? Não, eu fico pensando quando o Hum, pessoal termina o estágio, uhum. né? Que já acha que domina todas as técnicas, que domina todas as escolas psicanalíticas, que já sabe de tudo, e vem com, né? Que eu sou assim agora, eu consigo, eu posso e eu vou. Eu disse, tá bom, Eu vai. tô falando, hoje eu vou ensinar. Hoje é a mentoria da caixa preta da psicanálise. Quem quiser ficar até o final, fique. Quem não quiser, você pode sair. Eu não estou preocupado com isso. Eu já falei, com todo respeito. Eu quero 5% dos melhores psicanalistas do Brasil. Eu não quero todos. Eu vou falar que tem muitos que chegaram agora. Eu comprei esses de um curso. Um curso de R$ 259. Diz que você. Ele já vendeu muito, tá? Diz que você se forma em 12 semanas. Vira um especialista e ganha dinheiro. É aquele que eu te mandei. Evitem fazer folder. Evita fazer banner. Hoje a IA faz tudo quanto é banner. Eu estou dando um conselho de amigo. Eu já passei por isso. Já tive pessoas que pagaram 300. Eu já tive pessoas que pagaram R$ 300 na minha consulta e foram só para me testar. Só que se arrasaram. Porque eu estudo. Porque eu sei. Porque eu amo. Eu tenho paixão por aquilo que eu faço, de cuidar de vidas. É, doutor fulano, especialista nisso, especialista naquilo, especialista, cheio de especialista, quem sou eu? Você não é especialista. Você acabou um curso de especialização, mas ser especialista é com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Boa noite, Príncipe Magno. Sou teu fã, tamo junto. Boa noite, doutor Márcio. Doutora Dina já está aí. Vamos lá, tem muita coisa. A clínica começa quando o analista aceita que não sabe. Ó, ainda dá tempo de você pegar essa aula aí e mandar para 5 pessoas, tá? Manda para aquele psicanalista bom, manda para ele. 5 pessoas, vamos lá? Esse não sabe. Vamos lá? Esse não saber não representa ignorância ou desespero, não. Pelo contrário, representa uma posição ética e clínica fundamental. Quando eu digo que o psicanalista precisa aceitar que não sabe, não é que ele é ignorante, não é que ele não tem conteúdo, não é que ele não sabe, é que ele precisa respeitar o tempo para entender o posicionamento ético, o posicionamento psicanalítico, o posicionamento terapêutico. O analista não entra na sessão para aprovar conhecimento. Gente, eu não estou aqui, ó. Hoje é sexta-feira. 19h54, 7h54. Tá lá na sala lá, ó. A minha esposa, os meus 2 filhos estão na sala. Eu poderia pegar os 3 agora e ir pro shopping, curtir. Eu poderia ir para qualquer lugar. Mas eu estou aqui não é porque eu sei muito, não é porque eu amo a profissão, eu amo essa ocupação, eu amo essa ciência e eu vou lutar por ela até o último dia da minha vida. Eu não vou deixar fazer o que fizeram antes, banalizar a psicanálise. Pegaram um diploma, botaram na parede e eu não vou banalizar. Quer ficar no mente renovada? Fica, não quer? Eu nunca vou ser apontado por não dar conhecimento para ninguém. Deixa eu ver aqui que não está carregando aqui. Deixa eu ver aqui rapidão. Não vai Por acabar enquanto aqui a bateria. por enquanto que você está vendo aí, deixa eu só Vai, avisar aqui uma coisa para vocês, gente. pode ir. O doutor Michel faz muitas aulas, né? Como vocês podem entrar lá no canal do YouTube, fora as aulas de vocês dos próprios cursos, fora os cursos que a gente vai criando durante os anos. E deixa eu falar uma coisa para vocês: se vocês se dedicarem, se vocês estudarem, se vocês anotarem, ir para congresso, comprar cursos novos, se atualizarem, minha gente. Muitos pacientes saíram de psicólogos, que é a mesma mermice, que não escuta, ou aqueles que não falam e vieram para os psicanalistas. Façam a diferença vocês mesmos, entendam a humildade que tem dentro de vocês e se capacitem cada vez mais. É necessário que a gente seja humilde e entenda, cara, hoje eu preciso estudar porque eu não sei desse conteúdo.
Não vá achando que você é o foda, que a mesma técnica de ansiedade serve para depressão, serve para luto. Não. São técnicas diferentes, são sabedorias diferentes, são estudos diferentes. E preste atenção em cada detalhe. E o que eu sempre falo no estágio, olha as técnicas e tarefas que o Dr. Michel passa em cada aula, em cada apostila. Tem alunos que toda vez que o Dr. Michel dá aula, os alunos já correm para a gente querendo a apostila do Dr. Michel. Diana, já quero comprar a apostila do Dr. Michel, porque lá tem coisas fundamentais que vocês precisam. Botar um marca-texto ali, ó, e botar um clipezinho dizendo assim, é importante. Então, faça a parte de vocês, não esperem que outros façam, ou que clínica chame vocês para trabalhar, ou que empresa chame para vocês para trabalhar, não. Lotem a agenda de vocês pelo mérito de vocês. Era esse recado. É isso aí. Vamos lá? O analista não entra na sessão para provar conhecimento. Ele entra para escutar o inconsciente do sujeito. Enquanto muitos acharem que vai entrar na sessão para mostrar para o paciente que sabe, e a doutora Diana falou uma coisa interessante: todos os dias surgem transtornos novos, todos os dias surgem leis novas, todos os dias surgem técnicas novas, medicamentos novos. Olha só, nós fizemos aí 3 aulas importantíssimos de TEA. Legislação brasileira de TEA, acordos internacionais de TEA e direitos humanos por TEA. Eu vou te falar, sem medo de errar, tá? 80% dos psicanalistas que eu conheço não conhecem nenhuma lei, não conhecem nenhum acordo internacional, não sabe direito nem o que é o TEA, não sabe nem o que é o BPC, não sabe nem o que é um LOAS. Vai orientar como? Volta para cá. Quando o profissional aceita que o processo analítico não é guiado por respostas prontas, ele passa a se desenvolver. Ele passa a desenvolver algo muito mais importante do que técnica. A escuta psicanalítica verdadeira. É ouvir, tal que cure. A cura pela fala. A cura pelo paciente falar e você escutar. Uma escuta ativa, uma personalidade agradável. Outra coisa, tem muitos psicanalistas que estão afastando o paciente porque não tem uma personalidade agradável, não tem paciência, não tem empatia. Se você não tem paciência, empatia, não sabe escutar, você não pode ser psicanalista. Se você não tem uma personalidade agradável, que as pessoas olham e se agradam do que vê, é complicado. Ó, personalidade agradável, uma fala mais tranquila. Outra coisa, se você não valida a dor do seu paciente, ele não vai voltar nunca mais. Tem psicanalista, porque eu conheço. Não, isso é muito fácil, depressão, não, vai ali e faz um diarinho do dia, um diário das emoções. Não, não é assim. Você precisa validar primeiro a dor do outro. É nesse momento que um analista deixa de tentar controlar a sessão e passa a sustentar o espaço onde o paciente pode se encontrar com suas próprias verdades inconscientes. É exatamente aí que começa, de fato, a verdadeira prática da psicanálise. Aí a mentoria, vou voltar de novo. Me formei e achei que já era psicanalista. Se formou no Mente Renovada? Se formou, acabou. Você ainda não é psicanalista. Você é formado em psicanálise. Nós te damos a ferramenta para você começar a construir a sua verdadeira prática psicanalítica, a sua verdadeira prática na psicanálise, a sua verdadeira prática terapêutica. É por isso que eu falei no início que a primeira foi implantada pela doutora Diana. É por isso que no final nós fazemos uma live com você, para você começar a se posicionar. Na verdade, a supervisão de estágio já vem orientando desde o estágio a pessoa abrir. Eu fico vendo aqui. Às vezes, hoje, eu não posso dar a total atenção que eu queria para os psicanalistas em formação. Mas eu vejo quando eles me mandam, é só mandar que eu aceito. Manda para mim a solicitação do seu Instagram novo, eu vejo lá, psicanalista em formação fulano, psicanalista em formação ciclano. Eu estou vendo que a supervisão do estágio está funcionando, porque as pessoas estão criando Instagram profissional para quê? Para já se posicionar. Para quando fechar a formação, já deu início à sua autoridade psicanalítica. Então, é exatamente aí que começa de fato. Terminou o curso, agora vai começar verdadeiramente a prática da psicanálise, tá? Agora, mais um tópico importantíssimo que eu preciso falar. O erro que 80% dos psicanalistas iniciantes cometem sem perceber. Dá tempo de você pegar esse link aí. Ó, boa noite. Sil,
tá? Tá aqui, ó. Mas todo profissional que foi chamado para trabalhar com a mente humana, ele tem por obrigação de sentar e estudar sobre o assunto, mas nem todos fazem isso, querida, nem todos. Vou te falar para você, eu gosto muito de porcentagem. Assim, desses mais de 10 anos que eu estou caminhando aí na psicanálise, nesses 5 anos de formação de psicanalista, vou tirar do meu grupo. Se 30% senta para estudar, é muito. Vamos lá. Vamos cortar para cá. O erro que 80% dos psicanalistas iniciantes cometem sem perceber. Um dos maiores equívocos que observo eu ao longo dos anos formado. Essa mentoria saiu de dentro de mim, tá? Como eu falei no início, eu venho vendo, ouvindo, escutando, visitando consultórios, conversando com formandos de outras escolas, ouvindo pessoas. Então, eu venho olhando. Então, psicanalista, então eu venho formando terapeutas e psicanalistas, é a crença de que a formação teórica é suficiente para sustentar a prática clínica. 80% dos psicanalistas iniciantes erram com isso. Eu já errei. Por isso que eu estou falando. Eu era conhecido como o doutor teoria. Eu achava que a minha formação teórica, porque eu leio, eu gosto. Eu gosto de humano. Eu sou humanas. Eu sou professor de teologia, eu sou professor de filosofia, eu sou professor de sociologia. Então, eu gosto de humanos. Então, eu gosto de humanos. Então, a formação teórica não é suficiente para sustentar a prática clínica. Deixa eu ver aqui que tem um áudio aberto aí. Deixa eu ver aqui. Pensando. Fechei aqui. Tinha um áudio aberto aqui. O professor aqui se desconcentra. Vamos lá. Então, 80% dos psicanalistas recém-formados, eles erram nisso. Eles acham que a formação teórica deles vai sustentar a prática clínica e não vai sustentar. Muitos profissionais de cursos com grande quantidade de conteúdos, conceitos de inconsciente, transferência, mecanismos de defesa, estrutura psíquica, teoria do desenvolvimento, entre outros. Porém, ao se depararem com o sofrimento real do paciente, percebe que a teoria, por si só, não sustenta a escuta clínica. A psicanálise não é apenas um conjunto de conhecimento. Ela exige transformação interna do próprio analista. Vou resumir, vou beber uma água. E vou falar para vocês. O curso que eu fiz de psicanálise foi muito bom. Foi muito bom. A Sil mandou de novo, ó. Pensa em se formar apenas pensando no lado financeiro. Jamais será um profissional que vai evoluir na profissão. E muito menos manter uma carteira de paciente fixo. É isso aí. Isso aí nítido. Às vezes eu vou falar algumas coisas e as pessoas vão achar que é soberba. Não é soberba, é autoridade, é tempo. Não foi construído de uma noite para o dia. Tem pessoas hoje querendo se consultar comigo e eu não tenho tempo. Tem pessoas que não têm mentoria, eu não tenho tempo. Gente, além de psicanalista, além de cuidar da sociedade, além de clínica, eu ainda sou professor, eu trabalho 2 dias, terça e quarta em Vassouras, eu trabalho o dia inteiro. Terça-feira eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, de arte e ensino religioso. Quarta-feira eu dou aula de manhã e de tarde. Eu entro 7 horas na terça da manhã. Terça-feira eu entro 7 horas da manhã em sala, só saio 10 horas da noite, mudando de escola. Quarta-feira eu entro 7 horas da manhã numa mesma escola, saio 5h20. Eu dou aula 601, 602, 701, 702, 801, 802, 900. Eu não tenho tempo. Mas isso é o quê? É autoridade, é o tempo. Não é de uma hora para outra. Não é. Vamos lá. A psicanálise não é apenas um conjunto de conhecimento, ela exige transformação interna do próprio analista. Eu falei, se a psicanálise, eu falei no início, se a psicanálise não passar por mim primeiro, não passar por você, ela não é psicanálise. Ela é apenas conhecimento. Transferência. Transferir sentimento para o outro, para o analista para o outro. Contra-transferência. É responder esses sentimentos. Mecanismos de defesa.
São defesas que a mente humana criou, o Freud viu. É apenas conhecimento. Mas se não passar por você, você não entender seus mecanismos de defesa, que muitas vezes você nega, muitas vezes você projeta, muitas vezes você sublima. Se você não passar por você, você não é psicanalista. O erro mais comum dos psicanalistas iniciantes é acreditar que saber teoria é o mesmo que saber escutar. Você do YouTube, ouve aí o que eu estou falando. Ó, o erro mais comum dos psicanalistas iniciantes é acreditar que saber teoria é o mesmo que saber escutar. E é totalmente diferente. Teoria é diferente de saber escutar. Tu já viu aquilo? Tem professores que sabem passar realmente. Tem professores que vão ser doutores para escrever livro, fazer teoria, tal. Mas na hora de falar, ele não sabe, né? Tem até sem confundir nada, mas tem até um versículo na Bíblia que diz assim, ó, a uns Deus deu para profeta, pastores, mestres, doutores. Qual que você se encaixa? Eu conheço pessoas que atendem muito bem, mas não sabem dar aula. Eu conheço pessoas que dão aula muito bem, mas não sabem atender. E eu conheço pessoas, eu vou te falar que eu sou um desses, que sabe dar aula e sabe atender. Mas por quê? De uma hora para outra, Dino ao gênio, piscou? Não. Foi um processo gradativo. Eu já saí diversas vezes chorando de dentro do consultório. Eu já saí diversas vezes de um consultório. Caraca, eu não consegui ajudar hoje. Caraca, o que está acontecendo? Não, psicanálise, psicanálise não pode ser mecanismo. Psicanálise não é receita de bolo, que é sempre a mesma coisa, 3 ovos, manteiga, óleo. Então eu venho pensando, eu venho analisando, escrevendo sobre psicanálise há algum tempo. Algum tempo. Aqui, professor, tem um livro para sugerir para aprimorar a prática clínica? Não tem livro. Prática clínica você vai adquirir com o tempo de atendimento, de conversa com outros psicanalistas, de troca. Tem pessoas que acham que elas vão chegar a algum lugar sozinhas. Deixa eu corrigir, não é praga. Você pode chegar em algum lugar sozinho. Você pode, só que vai demorar um pouco mais. Agora, se você tiver uma sociedade, se você tiver um grupo, um mastermind, um grupo de livros, um clube dos livros, é isso. Se você acha que eu estou toda sexta-feira aqui à toa, eu estou aqui para te ajudar. A Sil mandou aqui, ó. Sempre falo, é, sempre falo isso. Se a psicanalista não souber fazer a própria análise, como poder analisar profundamente um paciente sem conexão da dor do mesmo? Não acredito na análise sem conexão. É isso aí. Tá fazendo sentido para você? Vai dar uma hora de mentoria já. Tá fazendo sentido para você? Bota aí no chat. Tá, não tá? Não gostei, não gostando? Bota aí. Outro defeito, outro erro comum. Ter certificado é o mesmo que ter posição clínica, é totalmente diferente. Você tem certificado, mas você, se não tiver um posicionamento clínico, não vai. Eu conheço pessoas que até hoje, elas têm um certificado, mas nunca atenderam. Vou falar uma coisa. Eu estou Diana tá na mentoria, eu falo para todos os meus supervisores e falo para eles. Eu sei, eu não tenho medo nenhum no meu curso. Da pessoa se formar, eu entrego o certificado. Chegou um montão hoje da gráfica. Eu vou mandar essa semana para os endereços, tá? Já chegou o certificado de filiação, chegou o certificado master. Eu sei, não mente renovado. Renovado eu sei. Quem vai clinicar e quem não vai clinicar. Eu sei quem só vai ter um certificado, eu sei quem só quer ter um certificado, mas eu sei quem vai ter um posicionamento clínico. Eu sei. Os meus supervisores também sabem, conhecem isso. Então, ter certificado é o mesmo que ter posição clínica. Não é. Esse é o erro que muitos cometem no início. Outro, atender pessoa é o mesmo que conduzir um processo analítico. Está errado, não é. Olha essa, olha essa. Olha esse erro. Atender pessoas é o mesmo que conduzir um processo analítico. Errado, mentira. Atender, o padeiro atende, nada contra as profissões, todas as profissões são dignas, todas as profissões são criadas para ajudar umas às outras.
Cada um precisa do outro. Mas o padeiro atende, o enfermeiro atende, o médico atende, o balconista do supermercado atende, o açougueiro atende. Todo mundo atende. Agora, um processo analítico, conduzir um processo analítico é diferente de atender. Eu não atendo ninguém. Eu inicio um processo analítico. Eu inicio uma leitura do QR Code da alma da pessoa. Eu inicio uma geração de valor e autoridade na vida daquela pessoa. Eu gero tanto valor nela, com as práticas terapêuticas. Eu gero tanto valor nela que ela vai ser uma autoridade dentro da vida dela em outra área. Você tem que saber qual é o seu brand. Tem que saber qual é a sua história. Tá? Na prática clínica, o analista não trabalha apenas. Ele não trabalha apenas com o que o paciente fala. Nós não trabalhamos só com aquilo que o paciente fala. Porque existe a comunicação verbal e não verbal. Existe conteúdo latente, conteúdo guardado. Não tem como. O latente que está guardado é o manifesto, não tem como. Existe conteúdo que ele vai manifestar dos sonhos, ou até mesmo da fala. Mas existe conteúdo latente. Qual a nossa posição? Transformar o manifesto no latente, é verdadeiro? Então, nós trabalhamos com o não dito, nós trabalhamos com os lapsos de memória, nós trabalhamos com as resistências, nós trabalhamos com as repetições inconscientes, e nós trabalhamos os movimentos transferenciais, de transferência, que o tempo todo acontece. Adoro a questão de fazer um QR Code da onda do paciente, isso é muito bom. Boa noite, Camila. Tá fazendo sentido, né? Muito bom. Acho que está fazendo sentido só para Camila, porque só a Camila que escreveu. Mas fica em paz, tranquilo. Sem análise pessoal, supervisão e amadurecimento clínico, o terapeuta corre o risco de misturar suas próprias questões psíquicas com as do paciente, comprometendo o processo terapêutico. Eu vou parar essa mentoria, gente. São 8h13. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem tanta coisa para falar hoje. Tem tanta coisa. Vamos lá. Por isso, a verdadeira formação psicanalítica não termina no certificado. Vou voltar a falar. Me formei e achei que já era psicanalista. A verdadeira formação psicanalítica não termina no certificado. Ela se aprofunda na experiência clínica supervisionada e na transformação do próprio analista. Se você não transformou, não se transformou, você ainda não é um psicanalista. Não, não é. Não é. Na psicanálise, o certificado abre a porta da formação, mas é a transformação do analista que sustenta a clínica. A teoria forma estudantes, a análise pessoal forma analista. Vou copiar essas duas frases, vou botar lá. Quem quiser fazer uma neuroplasticidade, copiar, replicar aí, ou depois essas frases são minhas, tá? Vou até botar aqui, o doutor Michel Silva. Vamos lá. Na psicanálise, o certificado abre a porta da formação, mas é a transformação do analista que sustenta a clínica. A teoria forma estudantes, a análise pessoal forma analistas. Vamos lá. A diferença entre ter um diploma e sustentar a posição de analista. Eu falei que vou abrir a caixa preta da psicanálise hoje. Me formei e achei que já era psicanalista. Vou beber água. Vamos ver o chat aqui. Muito obrigado, Jaqueline, por replicar. Obrigado, Luciana Farias. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, Débora Moura. A diferença entre ter um diploma e sustentar a posição do analista. Existe uma diferença profunda entre possuir um diploma e sustentar a posição de analista. O diploma representa a conclusão de um percurso acadêmico e formativo. Beleza, muito bom. A posição de analista representa uma construção psíquica, ética e profissional. Vou copiar essa frase também. E vou colocar lá nos. Vamos lá. O diploma representa a conclusão de um percurso acadêmico ou formativo. A posição de analista representa uma construção psíquica, ética e profissional. Vou botar aqui para o meu povo do YouTube, ó. O diploma representa a conclusão de um percurso acadêmico e formativo.
Agora, a posição de analista representa uma construção psíquica, ética e profissional. Sustentar a posição de analista significa compreender os movimentos inconscientes. Tem pessoas que abrem o inconsciente no paciente e não sabe fechar. Fizemos 2 aulas aqui para te ajudar. Abertura e fechamento de inconsciente. Tá lá, @Clube Mente Renovada no YouTube. Compartilha lá. Me ajuda a bater 1.000 inscritos, gente. Estamos com 800 e pouquinho. Me ajuda a bater 1.000 inscritos, 2.000 inscritos. Vamos lá, compartilha as aulas. Muito obrigado, Camila. Vamos junto. Suportar o silêncio do paciente sem ansiedade. Reconhecer os fenômenos transferenciais e contratransferenciais. Interpretar com responsabilidade clínica. Não invadir o processo do paciente com opiniões pessoais. Respeitar o tempo psíquico de cada sujeito. Na psicanálise, o analista não é alguém que dá respostas prontas. Ele é alguém que sustenta o espaço onde o sujeito pode se encontrar com o seu próprio inconsciente. Isso exige o quê? Maturidade emocional, estrutura psíquica, ética profissional e constante desenvolvimento. É exatamente nesse ponto que muitos profissionais percebem algo importante. Formar-se é apenas o início. Tornar-se analista é um processo. Eu vou copiar. Posta essas frases depois, gente, lá no Instagram. Marca a gente. @psicanalista.michelsilva, @Clube Mente Renovada. Tô trabalhando num outro Instagram aí, em breve vocês vão saber. Marca lá vocês, entre vocês, marca a doutora Diana, marca o doutor Márcio, vão marcar todos lá. É a frase, eu vou copiar e vou botar aqui, ó, no chat, ó. Formar-se é apenas o início. Tornar-se um analista é um processo. Me formei e achei que já era psicanalista. Esse tema dessa mentoria está na minha cabeça há uns 3 meses. Me formei e me achei psicanalista. É. Não te falei, Tayane? Não te falei, Tayane? Não te falei que ia fazer essa mentoria? Vamos lá. A mentoria foi criada justamente para ajudar terapeutas e psicanalistas a atravessar essa transição, sair da posição de aluno formado e entrar de fato na construção da identidade clínica do psicanalista. Você se formou, beleza. Você não é psicanalista. Você tem que começar a construção da sua identidade clínica de psicanalista. É por isso que eu estou aqui hoje, 8h20 da noite. Suando dentro do ar-condicionado. Sebastiana Mendes, sou teu fã. Tamo junto, hein? Quem é 1010? Show. Quem é 1010? Qual o seu nome? Vamos lá. O diploma pode autorizar o início da jornada, mas somente a posição clínica sustenta o verdadeiro analista. Meu Deus do céu! O diploma pode autorizar o início da jornada, mas somente a posição clínica sustenta o verdadeiro analista. É. Jaqueline, professor, estou meio antissocial de redes sociais. Que isso? Não pode. Não pode. Vem para. Fala com a doutora Diana aí, cai para dentro. O diploma pode autorizar o início da jornada, mas somente a posição clínica sustenta o verdadeiro analista. Ser formado é um título. Sustentar a escuta do inconsciente é uma posição. Essa é a diferença de ser formado. Me formei e achei que era psicanalista. Na psicanálise, não é diploma que faz o analista. É a capacidade de sustentar o silêncio, a escuta e a verdade do inconsciente. Doutor Michel Silva, vou copiar, replica, vamos lá. Bota no Instagram. Eu ainda vou ter uma equipe para durante a aula ir copiando e botando lá no Instagram. Eu vou ter uma equipe, pode ficar tranquilo. Eu não tenho pressa não, tá? É tudo no tempo determinado pelo Eterno. Os 7 pilares da verdadeira formação psicanalítica. Vamos lá? Os 7 pilares da verdadeira formação psicanalítica. A verdadeira formação psicanalítica não se sustenta apenas na aquisição de conhecimento teórico. Ela é um processo de construção subjetiva, ética e clínica do analista. Ao longo, deixa eu ver aqui. Isso. Ao longo da história da psicanálise,
consolidou-se um modelo de formação que visa preparar o profissional não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente e simbolicamente para lidar com o inconsciente humano. Os 7 pilares da verdadeira formação psicanalítica são, primeiro, estudo teórico contínuo. Resumindo, a psicanálise exige estudo permanente. O inconsciente é complexo e a teoria oferece os mapas necessários para compreender suas manifestações. Primeiro pilar, estudo teórico contínuo, ou seja, você vai ter que estudar o resto da vida. Não quer estudar a mente humana o resto da vida? Não seja psicanalista. Você vai apenas se formar e vai se achar que é psicanalista. Segundo pilar, análise pessoal. O analista precisa confrontar o próprio inconsciente. Sem essa experiência, corre o risco de projetar suas próprias questões no paciente. Você é formado há quanto tempo? Depois que você se formou, quantas análises de supervisão você já fez? Por quê? Não faz por quê? Porque só visa o dinheiro. Eu vou pagar R$ 80, 120 para uma mente renovada para o supervisor de lá me ouvir? Então continua na sua, tá? O doutor Márcio Martins botou, muito necessária essa aula. Está havendo uma inversão de valores na prática da psicanálise. É isso aí. É isso que nós queremos combater com essa mentoria. Tá? Segundo pilar, análise pessoal. Terceiro, supervisão clínica. A supervisão permite que o profissional compreenda melhor seus atendimentos, refine sua escuta e evite erros clínicos. Aqui nós temos supervisão clínica. Ah, mas eu vou pagar uma supervisão? Não paga, filho, tá? Assiste a mentoria que é gratuita. Assiste a mentoria que é gratuita. Mas supervisão, eu faço supervisão até hoje. Não vou nem falar quanto é que eu pago. Não é barato, não. Experiência clínica progressiva. A prática precisa ser gradual, permitindo que o terapeuta desenvolva segurança e maturidade no manejo das sessões. Quinto pilar, ética profissional. A psicanálise exige profundo compromisso ético com o sofrimento humano e com os limites da prática clínica. Sexto pilar, desenvolvimento da escuta analítica. Escuta na psicanálise vai além das palavras. O analista aprende a escutar lapsos de memória, repetições do inconsciente, silêncios e simbolização. Sétimo pilar, construção da identidade clínica. O verdadeiro analista não imita modelos. O verdadeiro analista não imita modelos. Já viu todo mundo falar? Ah, protocolo, tal. Tu já me viu falar isso? Só quando eu sinto de fazer um método. Eu sou o gerador de valores e autoridades em vida. O verdadeiro analista não imita modelos. Ele constrói sua própria forma de sustentar a escuta e a condução no processo analítico. É com o tempo que você constrói sua identidade clínica. Não vai pegar a identidade dos outros e botar na sua, não vai dar certo. Você é um ser diferente. Estudar o resto da vida. A Luciana Farias botou. Estudar para o resto da vida. O nosso cérebro agradece, não envelhece, não tem Alzheimer. Melhor forma de ocupar a mente. Porque mente vazia, oficina do... Esquece isso. Vamos lá? Na psicanálise não se forma apenas um profissional, forma-se uma nova forma de escutar o ser humano. O mente renovada, eu não quero formar profissionais. Eu quero formar pessoas novas que consigam ler QR Code da alma das pessoas, que conseguem validar dor das pessoas, que conseguem ser um gerador de valores e autoridades em vidas. Os 5 erros que fazem terapeutas desistirem da clínica. Estou vendo isso de montão. Os 5 erros que fazem terapeutas desistirem da clínica. Muitos profissionais entram na área terapêutica movido por vocação e desejo de ajudar pessoas. Tem. Eu sou um deles. Tá? Eu ajudo tantas pessoas, eu faço tantas pessoas, eu faço até às vezes o que eu não posso, porque eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Se isso vai me dar dinheiro, se vai me deixar rico, se vai me deixar com condições, não me interessa, porque o dinheiro é uma consequência. O dinheiro não é a prioridade. O dinheiro não é o pilar. O dinheiro vem com o seu posicionamento clínico, o dinheiro vem com a sua autoridade. No entanto, ao enfrentar os desafios reais da clínica, alguns acabam desistindo precocemente. Ela não está aqui, ela não está aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Doutora Silvana, ela não está aqui.
Se ela tivesse aqui, ela ia contar o testemunho dela. Tá? Ela ia contar. Ela ligou pra mim, ó, tá muito difícil, vou fechar o consultório, não dá. Papapá, eu falei, o que que você gosta de fazer? Cuidar de crianças. Ah, é? Então você vai focar nisso. Pode ir lá no espaço, procura. Esqueci o nome agora. Depois eu vejo na internet. Vem, doutora Diana, pra gente. A doutora Silvana. Ela tá com espaço agora só para reforço escolar de crianças atípicas. Sabe por quê? Ela já foi babá. Eu falei assim: vamos criar um blend para você. O que que é um blend? É uma história. A babá que se tornou psicanalista e terapeuta. Ela gosta de cuidar de criança, então ela vai pegar todo o conhecimento dela da psicanálise, todo o conhecimento que ela tem de terapeuta e vai jogar pro lado da criança. Eu dei uma mentoria gratuita ao espaço dela se desenvolvendo. Mas acreditou, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Eu não posso abrir a mente e colocar. Se eu pudesse, eu não faria, tá? Os 5 erros mais comuns são de pessoas que desistam. Expectativa irreal sobre o resultado. Expectativas irreal sobre o resultado. Acreditar que todos os pacientes irão melhorar rapidamente gera frustração. Não é. Psicanálise não é fast food. A cura não vem de uma hora para outra, tá? E o Freud falou que não existe cura, existe um amenizar das dores. A pessoa saber lidar com aquilo, equilibrar aquilo, tá bom? Vamos lá. Já vi um monte de psicanalistas desistirem por deixar as dificuldades frustrarem sua expectativa de ficar ricos. Falta de supervisão clínica. Sem supervisão, o terapeuta enfrenta sozinho situações complexas e emocionalmente desgastantes. Eu vou entrar na sociedade mentindo vara para quê? Eu tô sozinho, preciso pagar anuidade para eles, pagar. Tem um grupo com mais de 100 pessoas. Se você precisar de ajuda, tem mentorias gratuitas, tem tudo. Mas vai lá. Outra coisa, insegurança profissional. Muitos profissionais duvidam constantemente da sua capacidade clínica. Por isso que eu estou toda sexta-feira aqui fazendo aula para te ajudar. Insegurança, mas é porque é um psicanalista medroso. O que que é um psicanalista medroso? Quando a sua formação é ruim. Quando eu fiquei sabendo que uma psicanalista formada pelo Mente Renovada desistiu das coisas delas, tá? Eu falei, meu irmão, acabou. Eu vou apertar muito mais, eu vou cobrar muito mais. Não vai sair daqui meia colher. Não vai sair, eu não vou deixar. Se possível, eu vou cancelar filiação, mas não vai. Não vou ficar me desgastando, dando meu sol por isso. Não vou. Outro erro, comparação com outros terapeutas. Comparar-se com profissionais mais experientes pode gerar sensação de incapacidade. Não se comparem a mim. Me peguem como modelo. Pode pegar como modelo, mas se comparar, não. Vocês são maiores do que eu. Vocês podem muito mais do que eu, porque vocês têm a mesma capacidade, o mesmo conhecimento. Nós temos uma mente renovada. Uma frase para impactar vocês. Muitos desistem da clínica. Não. Ainda tem a última aqui, eu pulei, ó. Comparação com outros terapeutas. A última. Falta de estrutura profissional. Não desenvolve posicionamento profissional, organização, planejamento. Você não desenvolver o posicionamento profissional, uma organização e um planejamento pode dificultar o crescimento na área. Você não tem planejamento. Bota uma coisa na sua cabeça. Nada que não é metrificado, nada que não é pesquisado cresce, tá? Aí a frase de impacto. Muitos desistem da clínica não por falta de vocação, mas por falta de orientação no início da jornada. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou falar de novo, vou falar mesmo. Tem 15 participantes. Somos mais de 100 psicanalistas no Mente Renovada. Eu tenho certeza que tem um montão de pessoas precisando ouvir essa mentoria. Mas a minha parte eu estou fazendo. Como construir? Como construir? Aê. Como construir autoridade como psicanalista? A autoridade na psicanálise não nasce da autopromoção ou de títulos acumulados. Ela se constrói a partir de coerência entre conhecimento, postura clínica e compromisso com o desenvolvimento humano. Para construir uma autoridade como psicanalista é importante, primeiro, investir em formação contínua. Congresso, cursos. Aqui nós temos cursos de psicanálise, é a base. Temos TEA, TOD, TDAH, neuropsicanálise,
Temos, agora, criamos o curso de mediação escolar, mas não, o foco não é vocês. Temos florais de bar. Temos vários cursos. Aí muitos pensam que o Mente Renovada quer só o seu dinheiro, quer só o seu boleto. Nós queremos seu dinheiro também, mas é para você investir em formação contínua. Eu sou professor, todo ano tem que fazer formação. O conhecimento fortalece a segurança clínica. Segundo, produzir conteúdos relevantes. Escrever, ensinar, compartilhar, fortalece o reconhecimento profissional. Hoje, onde eu vou, as pessoas me reconhecem porque já viu uma aula no YouTube, já viu alguma coisa. São mais de 150 aulas. Se eu não me engano, com essa vai para 155. Desenvolver uma identidade profissional clara. Ter clareza sobre a sua abordagem. Público, propósito, fortalece sua posição. Eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Chegou perto de mim, você cresce. Acabou. Cresce emocionalmente, cresce psiquicamente, cresce financeiramente. Tenta encostar para você ver. Construir uma reputação ética, tem que ter reputação. Você só pode falar aquilo que você sabe. Você só pode falar aquilo que você vive. Você só pode falar daquilo que você realmente domina. A confiança é um dos maiores ativos de um terapeuta. Prometer algo, entrega. Eu não, eu trabalho, eu também, eu como nós também entregamos cursos ou vendemos cursos, mentorias, nós trabalhamos com sonhos. Eu não trabalho com o sonho das pessoas de interromper ou de não entregar um certificado ou de não fazer a pessoa chegar até o final do curso. A gente trabalha com sonhos e sonho de pessoas não é para se brincar. Demonstrar maturidade clínica. Pacientes e alunos reconhecem profissionais que transmitem segurança e profundidade. Eles conhecem. Frase de impacto para você. A autoridade na psicanálise não se impõe, ela se revela na profundidade da escuta e na responsabilidade com o sofrimento humano. Então, aqui, esse tópico, ó, como construir uma autoridade como psicanalista. E a autoridade vai se construindo, ó, gradativamente. Existem algumas profissões que transferem essa autoridade. Se você for um bom pastor, se você for um bom enfermeiro, se você for um bom professor, se você for um bom administrador e vem para a área da psicanálise, você traz essa autoridade. Agora, se você for ruim também em outra profissão, vai ser difícil. Você vai ter que construir uma autoridade. Como conduzir uma sessão psicanalítica com segurança? A condução de uma sessão psicanalítica exige muito mais do que perguntas ou técnicas. O analista precisa sustentar um espaço simbólico onde o paciente possa acessar conteúdos inconscientes com segurança. Alguns princípios fundamentais incluem sustentar a escuta sem pressa, o inconsciente se revela no tempo do sujeito, evitar interpretação precipitadas, a interpretação precisa surgir de material clínico, respeitar o silêncio pode ser um dos momentos mais ricos da sessão, observar os movimentos transferenciais, a transferência é um dos motores do processo analítico, sem transferência não tem processo analítico. Essa transferência pode ser positiva ou negativa. Positiva vai te dar menos trabalho. Negativa vai ter uma resistência, você vai quebrar essa resistência. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Luciana, acredito que a ansiedade dos psicanalistas em resultados rápidos também se dá pelos próprios pacientes que cobram esse resultado. As pessoas acham que tratamento mental é igual ao físico, que só se toma um remédio e pronto. A saúde mental é ainda muito mais banalizada. É muito banalizada. Cabe a nós tirar essa banalização. Manter, vamos lá, respeito ao silêncio, observar os movimentos de transferência, manter postura ética e neutra. O analista não invade o processo do paciente com julgamentos ou opiniões pessoais. Ele não invade. Quando o analista compreende esses princípios, ele consegue conduzir um processo terapêutico com mais segurança, profundidade e responsabilidade. Uma frase impactante para vocês: uma sessão psicanalítica segura não é aquela onde o analista fala mais, mas aquela onde o inconsciente do psicanalista finalmente pode ser finalmente ser escutado. Uma sessão psicanalítica segura, eu amo isso. Não é aquela que o analista fala muito, fala demais, mas aquela onde o inconsciente do paciente pode finalmente ser escutado. Eu vou copiar, vou lá, quem quiser copiar, copia. Quem não quiser, sinta-se amado por Deus e por mim, está tudo bem. Tudo bem.
Os 7 erros que um psicanalista nunca deve cometer numa sessão. Eu estou abrindo hoje a caixa preta do. Eu estou abrindo a caixa preta da psicanálise. Eu estou dando tudo para vocês. Tá fazendo sentido? Vai fazer sentido depois você compartilhar essa aula com mais 5 pessoas, 7 pessoas? Vai fazer sentido você pedir para as pessoas se inscreverem no canal e a gente bater 1.000 inscritos? Se vai fazer sentido, eu juro. Se não vai fazer sentido para você, tá tudo bem. Fique em paz. A sessão psicanalítica é um espaço delicado, onde o consciente do paciente começa a se manifestar através da fala, do silêncio, das resistências e das repetições. Por isso, a postura do analista é fundamental para sustentar o processo terapêutico. Existem erros que podem comprometer profundamente a condução de uma análise. E esses erros estão aqui, ó. Interpretar antes do tempo. A interpretação precoce pode bloquear o processo analítico. O material inconsciente precisa amadurecer antes de ser interpretado. Não interprete antes do tempo. Outro problema, outro erro. Falar mais do que o paciente. Quando o analista fala excessivamente, ele ocupa o espaço que deveria ser do sujeito. Julgar o paciente. A clínica psicanalítica não é um tribunal moral. O analista precisa sustentar uma escuta livre de julgamento. Querer resolver rapidamente o sofrimento. A pressa em curar pode impedir que o paciente elabore seus conflitos inconscientes. Você não é salvador da pátria. Dar conselhos pessoais. Você não fala. A psicanálise não trabalha com aconselhamento direto, mas com elaboração psíquica. Ensinar o paciente a elaborar seus transtornos e conflitos internos inconscientes e ensinar ele a simbolizar aquilo que ele não sabe que está dentro dele. Nós ajudamos no processo de elaboração para ele poder simbolizar. 6. Ignorar a transferência. A transferência é um dos pilares no processo analítico. Ignorá-la é perder um dos principais instrumentos clínicos. Misturar suas próprias questões com as do paciente. Sem análise pessoal, o analista pode reagir emocionalmente ao material do paciente. Uma frase impactante para você? Na psicanálise, o maior risco não é o silêncio do paciente, é a precipitação do analista. Esses foram os 7 erros que um psicanalista nunca deve cometer na sessão. Deixa eu beber uma água. Vamos lá? Meu Deus. Muitas aulas. Obrigado, príncipe. Tamo junto. Vamos lá. Como lidar com pacientes difíceis na clínica? Como lidar? Todo psicanalista, em algum momento da carreira, irá se deparar com pacientes considerados difíceis. São aqueles que resistem ao processo, testam os limites do terapeuta ou apresentam comportamentos que desafiam a condução da sessão. É importante compreender que na psicanálise o paciente difícil muitas vezes está expressando exatamente o conflito que precisa ter trabalhado. Algumas estratégias fundamentais para paciente difícil na clínica incluem compreender a resistência. Resistência é ferramenta também. Resistência é conteúdos que você precisa analisar. A resistência não é um obstáculo, mas um material clínico valioso. Sustentar a escuta sem confronto direto. Confrontos bruscos podem aumentar as defesas do paciente. Ah, você não vai falar por quê? Tá com medo de falar? Não faz isso. Não sustentar a escuta sem confronto direto. Não sustenta isso. Observar os padrões repetitivos. Pacientes difíceis frequentemente reproduzem na relação terapêutica os mesmos padrões que vivem fora da clínica. Trabalhar a transferência. Muitas reações do paciente na sessão são expressões transferenciais. Buscar supervisão. Casos complexos exigem reflexão clínica compartilhada. Quando o analista compreende esses aspectos, ele deixa de ver o paciente como um problema e passa a enxergar um processo psíquico que precisa ser elaborado. Nós temos um grupo com mais de 100 psicanalistas. Está com algum problema? Só tem psicanalista em formação e formado em medicina. Tá com algum caso difícil? Joga lá, gente. Me ajuda nesse caso aí. Pã!
Não precisa falar nome da pessoa, não precisa falar de onde é. Joga o caso, tá? Frases impactantes. Eu sempre faço um comentáriozinho lá, quando eu consigo. O paciente difícil não é um erro da clínica. É, muitas vezes, a porta de entrada para um inconsciente. O que ninguém ensina sobre o início da carreira do psicanalista? O que ninguém ensina? Primeiro, o início da carreira de um psicanalista costuma ser um dos períodos mais desafiadores da trajetória profissional. No entanto, muitas dessas dificuldades raramente são discutidas durante a formação. Aqui a gente discute. Algumas verdades que poucos mencionam são: o início pode ser silencioso. Muitos profissionais passam meses ou até anos construindo a sua base de pacientes. Não é de uma hora para outra. Não é. A insegurança faz parte do processo. Sentir dúvida sobre sua própria capacidade clínica é comum no começo. Nem todos os pacientes permanecem. Alguns pacientes abandonam o processo. Isso faz parte da realidade clínica. Eles se dão alta. Igual eu vim falando com meus supervisores, vim falando com a coordenadora ano passado, estou falando nas mentorias. Quem trabalha com terapia e se dedica vai conseguir, mas tem que ter as realidades, saber a realidade. Uma das realidades final do ano, da início de novembro, ó, outubro, novembro, dezembro. Deu início de novembro, se prepare. Os seus pacientes vão sumir. Quem trabalha com mentoria, com curso, com terapia, eles vão sumir. Existem coisas que eles cortam na hora, em novembro, ó. Terapia, boleto de curso, boleto de mentoria. Por quê? A mente já é cauterizadas. São mentes alienadas. Eles estão pensando no Chester, no pernil, no presente do amigo oculto do trabalho, no presente dos filhos. Eles esquecem de tudo. Pode falar, doutora. Gente, é impressionante. O que o doutor Michel está falando é pura verdade. E sabe qual é o pior de tudo? Os psicanalistas deixam os pacientes irem. Os gatilhos de Natal, final de ano, que é tipo assim, eu perdi a minha mãe durante o ano e ela não está nesse Natal comigo, não está no Réveillon. Começa a abrir tudo. Aí chega em janeiro, eles têm boleto para pagar de escola, matrícula, coisa de menino. Aí eles emendam com o carnaval, mas está tudo com o psicológico ferrado, brigado com família. Quantas Natal as pessoas brigam com a família, o outro não vai. Por quê? Acho que nesse período tem que se dedicar a comprar roupa, a comprar comida e não trato psicológico para estar muito bem financeiramente, muito bem psicologicamente com seus familiares e seus amigos. E é esse período. A gente chega assim, em outubro, fala assim, tá chegando novembro, dezembro, doutor Michel, e agora? Porque botam na cabeça que acha que aquilo é a prioridade, está ali em primeiro lugar, é aquilo dali, pronto. Né, gente? Então, o doutor Michel está falando é pura verdade. Nem E é todos os muito pacientes complicado. permanecem. Eu falei para doutor Lidiano, vamos começar diferente esse ano. Falei ou não falei? Pode cortar. Corta, fecha portal, tira do grupo, pode cortar. Não está fazendo sentido para a pessoa. Quando eu falo cortar portal, cortar do grupo e tal, eu não estou excluindo a pessoa da minha vida do Mente Renovada. Eu estou fazendo ela refletir. Se ela quiser voltar, ela tem todo o direito. Se fizer sentido, porque se não está fazendo sentido você ficar, não precisa ficar para as pessoas despertarem. Aí é aquela frase que você vê sempre. Voltando das férias, das férias do final do ano e voltando do carnaval com 3 cartões estourados e 3.000 fotos no celular para ficar assistindo as fotos. Voltando para cá. Nem todo paciente permanece, tá? Alguns pacientes abandonam o processo. Isso faz parte da realidade. E eles se dão alta, tá? Eles fazem 1, 2 consultas, aí se sente melhorzinho, esquece o processo analítico e vai embora, se dá alta. É porque você tem que explicar para eles o processo analítico. Um dependente químico demora meses para sair as drogas de dentro do corpo. Imagine dentro da mente. Só que eles acham que 1 ou 2 sessões tá bom, não tá?
Quarta, E construção. esse ano, doutor Michel, a gente tem Pode falar. um problema a mais, né? Além do Natal, o Ano Novo, Colégio de Menino e Carnaval, esse ano a gente tem, nós psicanalistas temos um problema a mais: Copa E e eleições. eleição. Então, isso dá BO em toda a família, Isso aí. viu? Já Ainda fiquem bem que preparados ainda para bem que votar. eu não discuto política, gosto de futebol, mas eu só assisto o Flamengo, não gosto de seleção brasileira, eu só sou Flamengo. Gente, eu não assisto o jogo de ninguém. Pode estar Real Madrid, pode estar Barcelona, eu não assisto ninguém, eu só assisto o jogo do Flamengo. Se estiver jogando Flamengo de 12 anos de idade, eu assisto. Fora isso, não. Vamos lá. Maturidade clínica. Não, a construção da autoridade leva tempo. Reputação profissional é construída com consistência e experiência. Não vai nessa. Não, o cara vai construir essa autoridade que em um ano não vai. Eu estou há mais de 10 anos na psicanálise. 5 anos no Mente Navala vai fazer. Fora as outras instituições que eu trabalhei. Agora que nós formamos uma autoridade, não é de uma hora para outra. É gradativamente, as pessoas vai mentir para você com mentoria, vai mentir para você, você vai dar dinheiro que vai trazer paciente para você, vai mentir, vai mentir, vai mentir. Eu não estou aqui para mentir, eu estou abrindo a caixa preta da psicanálise para você. Eu te falei, eu comprei um curso de R$ 259. Ele me prometeu para eu me formar em psicanálise em 12 semanas. Em 12 semanas eu vou estar com 5 pacientes, dura 5 pacientes na semana, e eu vou ganhar R$ 8.000 por mês. É mentira. É mentira. Eu não vou expor o nome, senão eu tomo um processo. Mas é mentira. A maturidade clínica surge com a prática. Nenhuma formação consegue antecipar totalmente os desafios da clínica real. Aqui no Mente Renovada eu não consigo antecipar. Eu criei coisas, nós criamos no nosso time, coisas que vai te ajudar. Exemplo, aqui não tem estudo de caso, você não ganha, você atende pacientes reais. Então a gente está tentando antecipar para você a clínica real. Se eu estou mentindo, se tiver algum aluno que você fala. Você ganha pacientes reais. A gente está tentando antecipar, mas é paciente que eu já venho trabalhando, a gente já vem trabalhando, a coordenadora de supervisão, há 3, eu já venho trabalhando há 7 anos esse atendimento gratuito. Pode falar. Gente, para vocês verem, para ter cuidado, porque pessoas vão assistir futuramente esse vídeo, né? Tenham cuidado quando as pessoas falem assim, vocês vão ganhar R$ 8.000 já montando a sua clínica. A primeira coisa que a gente fala assim, olha, acabou, se tornou psicanalista, pegou seu diploma, não abra a clínica. Não abra Não vai clínica. ter ninguém. É uma das coisas que o doutor Michel sempre bate na tecla. Não abra a sua clínica, você vai ter prejuízo financeiro. Porque primeiro você precisa ter nome no mercado para depois você abrir um espaço. Isso. Hoje, mais ou menos, para você manter um consultório pequeno, é 2.500. Eu estou botando embaixo. E um bairro bem simples. Um aluguel 600, mais luz, mais água, mais condomínio, mais isso, mais telefone, mais internet. Blá, 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 blá. Aí não tem uma autoridade, não tem um processo de engajamento e para captar lead, cliente, vai dar ruim, tá? Nenhuma formação consegue antecipar totalmente os desafios da clínica. A gente tenta. Com o tempo, e nós somos uma das poucas escolas, pode pesquisar no Brasil todo, porque eu já pesquisei, que manda paciente reais para atender. E tem um segundo, tá? Mérito da coordenadora e método da supervisão. E nós criamos isso aqui. Atende e já começa a receber. Depois da terceira consulta. Se ele seguir os passos que nós damos, esses 3 pacientes de consulta gratuita se torna paciente, tá? Porque o gratuito gera autoridade. Frase de impacto. Com o tempo, o psicanalista começa a perceber que cada sessão atendida contribui para o desenvolvimento de uma escuta, da sua postura e da sua identidade clínica. Por isso, o gratuito é muito bom. Frase de impacto, eu vou deixar. O verdadeiro analista não nasce no dia do certificado. Ele constrói em cada sessão, em cada silêncio, em cada encontro com o inconsciente. Pode falar. Aqui nós temos a Camila Soares, do presencial, Uhum. doutor Michel. E ela, todos os pacientes que eu passei, ela está conseguindo vincular todos os pacientes.
Isso é, através do estágio você consegue identificar o que que você está errando, o que que você está acertando. E quando você vincula, quando você passa dos 3 atendimentos gratuitos com o paciente, ele entra para o plano pagando e você ganha 50%, que a gente dá 50% daqui tudo que o paciente paga, você consegue entender o que você vinculou, o que você está aprendendo, o que você está conseguindo se comunicar com o seu paciente. E isso é muito legal. Mas isso não é mentira, não? A Camila tá aí mesmo? Ela Tá recebe aqui, já? Ela está de já formação, recebe, finalizando, está já. recebendo? Fala pra gente aí, Camila. Cadê a Camila? Às vezes ela não tá podendo falar. Será que ela tá ainda na aula? Ela tá aqui, a foto dela tá aqui, Camila Soares. Fala aí, Camila, é verdade isso? Você já recebe do Mente Renovada sendo psicanalista em formação, tá terminando o curso, né? Mas você tá recebendo? Fala pra gente aí. Ah, estou aqui. Abre seu áudio aí. Não, se você quiser falar. Se não quiser, tá? Fica à vontade. A gente precisa abrir essa caixa preta para as pessoas. Tem gente iludindo as pessoas na internet. É mentira. Vou lá, às vezes ela tá ocupada. Vou continuar, hein? Se ela quiser no Então, final. o doutor, tem Hum. pergunta aqui sobre o estágio, doutor Michel. Como é que é esse estágio? O Então, estágio, Roberta, é dentro do curso do Mente Renovada, tá? Onde a gente oferece o tripé completo de Freud. Então, você compra a parte teórica, as análises e os estágios, certo? E o estágio, que primeiro você passa pelas análises, o estágio, ele se divide em 2 etapas de 13 sessões. Tem 3 sessões de estágio explicativo, onde a gente te ensina a clinicar, ensina documentação, relatório, CID-10, como atender o paciente online, presencial, a gente ensina tudo antes de você pegar esses pacientes. E depois você pega fica 10 semanas pegando pacientes e toda semana você se encontra comigo para eu verificar o teu relatório, verificar como é que você está se apresentando, o que, que pode mudar, o que, que você está acertando, e a gente vai ajustando, e nisso você atendendo as pessoas. Camila levantou a mão, doutor Michel. ô, rapidinho, Camila. Ô, mas, doutora Diana, e se a pessoa fez a formação em outra instituição? Ela pode fazer as análises de estágio com a gente? Pode, nós temos o complemento do tripé de Freud, onde Uhum. a gente aceita a tua parte teórica, mas você vai ter que complementar com a parte de análise de estágio. Quando a Boa. gente também oferece para você a carteira de estagiário e a carteira de formado. E quando você finaliza essa complementação do tripé de Freud, a gente te envia toda a documentação, que são a declaração de análise, a declaração de estágio, a carteira de estágio, a carteira de formada e a carta que você está apto para poder clinicar. Fala aí, Camila, doutora Camila Soares. Olá, boa Pode falar. noite. Tá conseguindo me ouvir? Estamos sim. Boa noite a todos, amigos aí. E sim, estou, né, na fase do estágio, já consegui fazer com que alguns pacientes permaneçam, né, após as 3 sessões gratuitas. E me encontro muito feliz, porque eu sei, né, o professor Michel sempre deixa isso bem explicado para a gente nessa questão de se o paciente, como ele está falando nessa aula, não permanecer, para a gente não deixar com isso nos frustra, isso faz parte do processo, mas essa questão deles permanecerem é um misto de emoções e satisfação de que estamos no caminho certo. E sim, já irei receber, né, pelos pacientes que permaneceram com o processo terapêutico. Isso aí. Muito obrigado, Camila, pelo seu testemunho aí, pela sua Pergunta fala. aqui, Diana, Fala. já sou formada, já tenho análise de estágio, mas eu posso refazer meu tripé? Pode sim. Se você quiser se reciclar, fazer as suas análises novamente, fazer seu estágio novamente, pode sim, não tem nenhum problema. Só precisa apresentar para a gente a parte teórica para que a gente possa complementar, fazer a reciclagem para vocês, tá? E o doutor Michel ainda é tão bom que ele ainda libera a parte teórica para você reciclar sua parte teórica também. Eu ainda pago o portal para eles. Vamos lá. Vamos lá, gente. 7 sinais que você está se tornando um verdadeiro psicanalista.
7 sinais que você está se tornando um verdadeiro psicanalista. A formação psicanalítica é um processo contínuo de amadurecimento clínico, emocional e intelectual. Diferente de outras profissões, na psicanálise o profissional não se torna analista apenas ao concluir um curso, mas ao longo de uma jornada de transformação interna. Alguns sinais indicam que esse processo está acontecendo. Primeiro, você aprende a suportar o silêncio. Então, o silêncio deixa de ser um desconforto para você. E você passa a compreender como uma parte essencial da sessão. Você escuta além das palavras. O analista começa a perceber lapsos, repetições, resistência e simbolizações. Você não sente mais necessidade de provar que sabe. Gente, hoje eu não preciso mais provar para ninguém. Outro dia teve um comentário no YouTube, aí o cara me chamou, ele perguntou o meu WhatsApp, eu mandei para ele. Ele falou assim para mim: eu quero que você me apresente seus diplomas, suas credenciais de psicanalista. Eu falei assim para ele: você vai ficar esperando. Aí eu mandei isso aqui, eu aprendi há muito tempo. Eu mandei um bonequinho do Harry Potter assim, ó, dando tchau para ele. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou. Ou quem eu sou, não. Eu sei como eu estou. O eu sou é o eterno. Eu não vou provar nada para ninguém. Quando você entra nesse patamar, a ansiedade de demonstrar conhecimento diminui. Aí a sua escuta ganha mais espaço. Deixa eu ver aqui, falar aqui. Quero entrar por essa porta. Vamos lá. Doutora Elisete. Torizete, eu tenho que marcar com você para entregar a sua credencial de terapeuta floral e o seu certificado de doutor honoris causa em psicanálise que chegou, o oficial, tá? Vamos marcar para a próxima semana, se Deus assim permitir. 4, você compreende melhor a transferência. Então, as reações do paciente passam a ser vistas como material clínico e não como ataques pessoais. 5, você respeita o tempo psíquico do paciente. A pressa em interpretar ou resolver, o sofrimento diminui. Você reconhece seus próprios limites. O analista entende que precisa buscar supervisão ou aprofundar seus estudos. Você se transforma junto com a clínica. Cada sessão também se torna um espaço de aprendizado para o próprio analista. Uma frase impactante para você: o verdadeiro psicanalista não é aquele que sabe todas as respostas, mas aquele que aprende a escutar o inconsciente. O que o inconsciente revela? Vou copiar essa aqui, vou para o chat. Eu quero que você replique aí, por favor. O verdadeiro psicanalista não é aquele que sabe todas as respostas, mas aquele que aprende a escutar o que o inconsciente revela. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Como desenvolver uma escuta psicanalítica profunda? Como? A escuta psicanalítica é uma das habilidades mais importantes na clínica. No entanto, ela não surge automaticamente. É por isso que eu falei, se formou, você não é um especialista, você tem uma especialização. Você se formou em psicanálise, você não é psicanalista, você tem uma formação em psicanálise. Porque vai vir automaticamente com o conhecimento teórico. Ela não vem automaticamente com esse conhecimento teórico. Ela é desenvolvida com a prática, com análise pessoal e com experiência clínica. Não é o diploma que vai te dar essa experiência. Não é o diploma. É o tempo. É a experiência. Então, escutar profundamente significa ir além do conteúdo consciente da fala do paciente. Alguns princípios ajudam nesse desenvolvimento. Primeiro, escuta sem pressa. O inconsciente não se revela de forma linear. Prestar atenção aos lapsos e repetições. Pequenos detalhes podem revelar conteúdos importantes. Observar o que não é dito. Muitas vezes o silêncio também comunica algo. Evitar interpretações precipitadas. A interpretação precisa surgir no momento adequado. Manter presença clínica. A escuta verdadeira exige atenção e disponibilidade psíquica. Com o tempo, o analista percebe que a escuta psicanalítica não é apenas uma técnica, ela é uma postura diante da experiência humana. Frase impactante? Escutar na psicanálise não é apenas ouvir palavras, é permitir que o inconsciente encontre espaço para se revelar. Então, esse tópico foi muito importante. Como desenvolver uma escuta psicanalítica profunda.
A responsabilidade ética de trabalhar com o inconsciente humano. Trabalhar com o inconsciente humano é uma das maiores responsabilidades que um profissional pode assumir. Na clínica psicanalítica, o paciente não traz apenas histórias ou problemas. Ele traz fragmentos da sua história psíquica, traumas, desejos e conflitos profundos. Por isso, a ética ocupa um lugar central na prática psicanalítica. Alguns princípios fundamentais são respeito e singularidade do paciente. Cada sujeito possui uma história, uma estrutura psíquica única. Sigilo profissional absoluto. A confiança do paciente é um dos pilares da relação terapêutica. Responsabilidade nas interpretações. Uma interpretação inadequada pode causar danos emocionais. Limites profissionais, claro. O analista precisa manter postura ética e evitar envolvimentos inadequados. Compromisso com a própria formação. O analista precisa continuar estudando, supervisionando e se desenvolvendo. Quando um profissional compreende essa responsabilidade, ele passa a ver a clínica não apenas como uma profissão, mas como um compromisso profundo com o cuidado do ser humano. Uma frase impactante: trabalhar com o inconsciente é tocar nas partes mais profundas da história de alguém. E isso exige mais do que técnica, exige ética. 7 tarefas para você se tornar um psicanalista de verdade. Tá? Eu não vou ler a definição, não vou ler a aplicação nem o exemplo. Vai ficar para você na apostila. 7 tarefas para se tornar um psicanalista de verdade. Primeiro, retornar à própria análise, tá? Você vai precisar sempre estar lá, revisitando lá tudo que é seu, suas dores, suas defesas. Eu não consigo, gente. Eu tenho que ensinar tudo, não consigo. Eu não consigo ser raso. Exemplo clínico: psicanalista que evita temas de abandono, descobre e analisa sua própria história não elaborada. Primeira tarefa, retornar à própria análise. Vamos lá. Tarefa 2, suportar o silêncio. O silêncio também é intervenção. Aplicação: não preencher lacunas por ansiedade. Exemplo: o paciente chora em silêncio, o analista sustenta aquele silêncio sem interromper. Terceira tarefa, parar de querer salvar. O desejo de salvar impede análise. Aplicação: abandonar conselhos e soluções prontas. Abandona isso, escuta de verdade. Exemplo: o analista que para de orientar e passa a interpretar. Você não é orientador, você é interpretador de QR Code da alma. Quarta tarefa: estudar a clínica, não apenas a teoria. Teoria sem clínica vira discurso vazio. Leitura articulada com casos reais. Revisão teórica após sessão difícil. Quinta tarefa: buscar supervisão sem ego, sem vaidade. Um público de psicanalista vaidosos. Deixa a vaidade de lado. Quando você deixar a vaidade de lado, tudo vai acontecer. Supervisão é um espaço de crescimento e não de julgamento. Levar casos sem maquiagem. Exemplo: analista expõe falhas e amadurece. Sexta tarefa: abandonar a necessidade de agradar. O analista não precisa ser amado. Eu já sou amado por Deus. Aplicação: sustentar a frustração do paciente. Você precisa frustrar o paciente. Uma tarefa que eu vou te dar também. Você precisa frustrar alguém na vida. Ou uma vez na semana você precisa frustrar alguém para você aprender. Vamos, não estou com vontade. Frustrou. Vai fazer aquilo para mim que você faz sempre? Não, hoje não vai dar, não estou afim. Mas por quê? Eu não quero. Exemplo: paciente se irrita com interpretação. O analista sustenta aquela interpretação. Sétima tarefa: assumir o chamado psicanalítico. Psicanálise é vocação ética. Aplicação: honrar a escuta e o sofrimento humano. Exemplo: analista que mantém a ética mesmo sob pressão. Manifesto do psicanalista moderno. Ser psicanalista no mundo contemporâneo é assumir uma posição profunda, responsabilidade diante da complexidade da mente humana. O psicanalista moderno compreende que sua função não é julgar, corrigir ou controlar a vida do paciente. Sua função é escutar. E escutar aquilo que muitas vezes nunca foi dito. E escutar aquilo que foi reprimido. Escutar aquilo que se manifesta em forma de sintomas, repetições e silêncio. O psicanalista moderno não se coloca como dono da verdade.
Ele se coloca como guardião de um espaço onde o sujeito pode se encontrar com o seu próprio inconsciente. Ele entende que cada história humana é única. Cada sofrimento possui uma origem simbólica. Cada sujeito carrega marcas que precisam ser compreendidas com respeito e responsabilidade. Ser psicanalista é aceitar que o processo analítico não pode ser apressado. A verdadeira transformação psíquica acontece no tempo do sujeito. O psicanalista moderno estuda continuamente, supervisiona sua prática, realiza análise pessoal e reconhece que sua formação nunca termina. Porque trabalhar com o inconsciente humano é tocar nas partes mais profundas da história de alguém. Isso exige mais do que técnica. Exige ética, sensibilidade e compromisso com a verdade psíquica do sujeito. Conclusão: a jornada de tornar-se psicanalista. Ao longo dessa mentoria, percorremos reflexões fundamentais sobre a formação psicanalítica, os desafios do início da clínica, os erros mais comuns cometidos por profissionais iniciantes e os pilares que sustentam a construção de um verdadeiro analista. A psicanálise é uma das práticas mais profundas de cuidado com o ser humano, pois trabalha com aquilo que muitas vezes permanece oculto, o inconsciente. Diferente de outras áreas, tornar-se psicanalista é um processo que termina com um diploma ou certificado. Ou seja, não termina em um processo de um diploma e certificado. Outras profissões, sim. É uma jornada contínua de desenvolvimento intelectual, emocional e ético. Cada sessão clínica revela algo novo, cada paciente traz uma história singular. Cada encontro terapêutico também é um convite para que o analista aprofunde a sua própria escuta. Ao longo da prática, o profissional começa a compreender algo essencial. A psicanálise não é apenas uma técnica, mas uma posição diante da experiência humana. Ser psicanalista significa sustentar um espaço de escuta, onde o sujeito possa se encontrar com suas dores, seus desejos e suas verdades inconscientes. Essa posição exige responsabilidade, sensibilidade, compromisso constante com o estudo e com a própria análise pessoal. Por isso, a verdadeira formação psicanalítica não termina. Ela se renova em cada supervisão, em cada leitura, em cada reflexão, em cada encontro clínico. Que esta mentoria possa servir como um ponto de partida para aprofundar sua caminhada profissional e fortalecer sua identidade clínica. Porque no final da jornada, o psicanalista descobre algo muito importante. Mais do que interpretar o inconsciente, ele aprende a respeitar a complexidade da história humana. O verdadeiro psicanalista não é aquele que domina teorias, mas aquele que desenvolve a sensibilidade necessária para escutar aquilo que o inconsciente tenta revelar. Dr. Michel Silva, psicanalista e mentor de psicanalista. Chegamos ao final da nossa mentoria e o título dessa mentoria é Me formei e eu já me achei psicanalista. Obrigado pela presença de todos, tá? Quem quiser comentar, quem puder abrir a sua câmera agora para a gente tirar uma foto, quem quiser comentar, tira a foto, gente, abre a câmera, mas compartilha lá, marca a gente, fala, comenta da mentoria, marca lá, Clube Mente Renovada, Psicanalista Michel Silva, doutora Diana Rocha, Rosângela, mas fala lá, dá essa moral. Manda essa aula para quem você acha que precisa, que é terapeuta ou psicanalista. Convoca as pessoas para se inscrever no canal do YouTube. Essa aula vai para o YouTube, eu vou compartilhar amanhã. Hoje não, que eu tenho que descansar a garganta, porque eu tenho um convite para você. Amanhã às 10h15, aqui pelo Zoom, nós vamos regravar a aula Psicologia Geral para Psicanalista. Uma apostila nova, coisas novas. A apostila é bem básica, 59 páginas. Amanhã às 10h15, eu estou aqui
com a aula Psicologia Geral para Psicanalista. Quem quiser assistir comigo, mandar para alguém que quer assistir, vai ser a aula que vai ser regravada, uma aula nova para o nosso curso de formação de psicanálise. Quem quiser tecer um comentário, fique à vontade e vamos partir para os finais. Doutor Michel, só não esquece de parar a gravação. E parar agora.